Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudos relacionados às Escrituras e vamos tratar aqui sobre Moed, solenidades bíblicas e os últimos dias. E estarei aqui também compartilhando com todos vocês aqui no canal do YouTube. Amém? Primeiramente, para entendermos a questão das solenidades bíblicas, nós precisamos discernir acerca do profeta Daniel. Porque a chave das solenidades bíblicas, essencialmente das 70 semanas de Daniel, nós precisamos compreender o que é que Daniel buscou para a compreensão dos 70 anos de cativeiro. Então, aqui em Daniel, capítulo 9, verso 2, diz assim: Eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Escrituras Sagradas, de acordo com a palavra do Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Importante ressaltar que essa menção do cativeiro babilônico de 70 anos vai também conectar com a profecia das 70 semanas de anos. E a profecia das 70 semanas de anos vai envolver todo o povo de Daniel. Para quem acompanhou já acerca das duas casas de Israel, vocês já vão entender o quão é importante associar o entendimento das duas casas de Israel com as solenidades bíblicas, porque isso vai demonstrar para nós a completude do propósito do Senhor para os seus filhos, para o povo de Deus, principalmente no que tange aos últimos dias. Então, o profeta buscou na lei o entendimento do cativeiro dos 70 anos. E aqui eu coloquei um quadro resumido do que Daniel encontrou dentro da Torá. Em Êxodo capítulo 12 nós temos a menção da Páscoa, dos pães ázimos, nós já tendo aí a compreensão das primeiras solenidades bíblicas. Levítico, capítulo 23, nós vamos ter todas estas 7 solenidades, com as datas, não vai ter aí o detalhamento dos sacrifícios. Contudo, este detalhamento se encontra no livro de Números, no capítulo 28, capítulo 29, as 7 festas, a questão do sábado, o início de cada mês bíblico que acontece na lua nova, todos os sacrifícios, o sacrifício diário. Então, tem muitos detalhes aí no capítulo 28 e 29 do livro de Números. Em Êxodo 23 e Deuteronômio 16, nós vamos ter aí uma ordenação destas 7 solenidades em 3 santas convocações por ano. Então, nós temos aí um primeiro encontro solene envolvendo Páscoa, asmos e primícias, e depois de 50 dias, um segundo encontro solene que vai apontar para Pentecoste, que é a festa das semanas, e depois, no mês sétimo, teremos aí o terceiro encontro sagrado, envolvendo trombetas, expiação e tabernáculos. E um, um, uma passagem específica que se encontra em Levítico capítulo 16, onde nós temos ali os detalhes acerca do dia da expiação. Então Daniel teve todo esse vislumbre e quando ele continuou lendo as Escrituras, ele se deparou com Levítico, capítulo 25, onde ali tem os detalhamentos sobre os anos sabáticos e o jubileu. E ali o Senhor detalha que quando o povo entrasse na terra, que o Senhor dará a eles, a terra guardará um sábado para o Senhor. Importante ressaltar aqui
aqui não bastava entrar na terra, e tinha que entrar na terra no sentido de tomar posse, ou seja, o Senhor dando esta terra para o povo. E mais adiante, nos versos 8 e 9, diz assim: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, um tempo de 7 semanas de anos. Todo esse período aí vai envolver 49 anos. Então fará soar o chofar no dia da expiação. Declarareis santo o 50º ano. Será para vós um jubileu, o ano da restauração, da libertação do povo. Então, aqui também tem um apontamento muito importante acerca do jubileu. E o jubileu é o desfecho, é a conclusão de um ciclo que envolve 50 anos. Então, aqui no Levítico capítulo 26, o Daniel vai se deparar aqui com os motivos que culminaram no cativeiro babilônico. Diz assim, no início do capítulo 26, o Senhor vai declarar bênçãos sobre aqueles que guardam os mandamentos, essencialmente no que tange às solenidades, aos anos sabáticos e ao jubileu. Contudo, no decorrer da leitura de Levítico 26, tem aí consequências para aqueles que não guardam estes mandamentos e os anos sabáticos, o jubileu também. E aqui no verso 14 até o 35 tem esses detalhamentos de consequências negativas. E aqui eu ressaltei essa passagem. Se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, eu me voltarei contra vós. E mais adiante diz assim: eu vos dispersarei entre as nações, espalhar-vos-ei entre as nações. Quando nós encontramos essa menção, nós vamos associar com o que aconteceu com a casa de Israel, o reino do norte, as 10 tribos perdidas entre as nações. Mas isso também aconteceu com o reino de Judá, a casa de Judá, porque ela foi também retirada de sua terra. Porque aqui diz a continuidade da palavra: durante todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos em que ela não descansou, a terra repousará e desfrutará dos seus sábados. Então, aqui em Levítico 26 ficou muito evidente o motivo do cativeiro babilônico. Eles não cumpriram os anos sabáticos e principalmente aí também o jubileu. Tanto é que um ano sabático o povo deveria deixar de cultivar a terra e semear, e o povo seria cuidado pelo Senhor. O próprio Senhor cuidaria do povo, e o povo deveria exercer a emuná, exercer a fé, de confiar no Deus provedor. E o povo não teve fé, o povo não confiou num Deus provedor, descumprindo essa ordenança tão importante, tanto para os anos sabáticos, como também para o jubileu. E então, para cada ano sabático, foi contado um ano de cativeiro. Então, o povo ficou 70 anos sabáticos sem cumprir este mandamento. E por conta disso, o Senhor determinou essa sentença de cativeiro. E para ressaltar, endossar toda essa questão, trouxe aqui a passagem de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. Tudo isto em cumprimento à palavra do Senhor, Yahvé, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação,
até que os 70 anos se completassem. Então aqui ficou bem evidente de que os 70 anos de cativeiro babilônico foi consequência do descumprimento dos anos sabáticos aí pelo povo de Deus. Então, Daniel, ele tomou uma atitude, ele percebeu o quanto que o povo se afastou do Senhor, e algo chamou a atenção de Daniel, ainda em Levítico capítulo 26, porque ali o Senhor também colocou por 4 vezes, que está no intervalo entre os versos 18 até o 28, de que se o povo continuasse se desviando dos caminhos do Senhor, todos aqueles flagelos que foram ali descritos seriam multiplicados 7 vezes mais. Então, Daniel, ele se deparou com uma situação muito difícil, porque ele estava ali, Daniel capítulo 9, estava já no encerramento, faltando um pouco tempo para completar esse cativeiro de 70 anos. E quando Daniel se deparou com a lei de que este cativeiro seria multiplicado 7 vezes mais, certamente Daniel ficou aflito. E ele se deparou ainda, a partir do verso 40, um fator condicionante, que diz assim, que se o povo se arrependesse de suas transgressões e as transgressões de seus antepassados, Deus então prosseguiria com a aliança que havia feito com Jacó, com Isaque e com Abraão. Está aqui um fator condicionante e que Daniel se aproveitou para interceder, para se humilhar, para entrar na brecha, como muitos dizem, né? Então Daniel passou a orar e se humilhar profundamente por todo o Israel, tanto pelos de perto quanto pelos de longe. Porque eu estou usando perto e de longe? Porque isso se encontra em Daniel 9. Nos primeiros versos de Daniel 9, nós percebemos que Daniel orou por todo o Israel, pelos de perto, que vai apontar para a casa de Judá, e pelos de longe, que vai se associar com a casa de Israel, com Efraim, com as 10 tribos perdidas entre as nações. Então Daniel orou pelas 2 casas de Israel. Isso é lindo, isso é muito importante. Então veio o anjo até Daniel e o anjo declarou para ele: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, os 70 vezes 7. Contudo, esse 70 vezes 7 veio agregado com uma promessa, com uma esperança de redenção, de salvação, de libertação. Por quê? Essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, quais sejam as 2 casas de Israel, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão do profeta e ungir o santo dos santos. Eu dei uma ênfase aqui como selar a visão do profeta e trouxe aqui as palavras do hebraico, porque visão aqui, que é shazon, em algumas passagens das escrituras, vai traduzir para profecia. Então, a maneira mais apropriada para traduzir aqui seria a visão do profeta, porque visão também é profecia. Ao invés de declarar que visão e profecia, eu tenho que declarar visão e profeta, porque a segunda menção aqui, que é Nabi, vai ser traduzida para profeta, mensageiro, anunciador, e não profecia. Então, deixei dessa maneira para que vocês possam pesquisar também aí no Strong, no dicionário bíblico, acerca destas palavras. Amém? Então, existe um profundo
propósito aí. Os fundamentos deste propósito vai associar com as solenidades bíblicas. E por isso que o Senhor chama a nossa atenção para estarmos atentando para as solenidades bíblicas, a ordem de cada uma delas e para que elas serviram lá na sombra e a mensagem que elas transmitem, principalmente para os últimos dias. Tanto é que aqui, em Deuteronômio 16:16, nós temos claramente a ordenança de 3 vezes ao ano, 3 encontros sagrados envolvendo 7 solenidades bíblicas: a festa dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa de tabernáculos. Principalmente a festa de tabernáculos, que envolve trombetas, expiação e tabernáculos, que elas vão apontar para os últimos dias. Amém? E esta é a ordenança. Nós vamos detalhar mais adiante acerca destas solenidades bíblicas. Quando nós colocamos aqui neste mapa mental, nós percebemos que estes 3 encontros sagrados, eles vão colocar perfeitamente um plano que envolve todas as 7 solenidades bíblicas. Nós temos aí Páscoa, que acontece no dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte tem Asmos, percorre aí 7 dias de festividades. A terceira solenidade é Primícias, e aí inicia uma coleta de feixes por 7 Shabat, por 7 sábados, até chegar em Pentecostes. Vai somar aí 50 dias. E Pentecostes tem muito aprendizado aí acerca de Pentecostes. E aí existe uma lacuna de aproximadamente 120 dias, 4 meses, até o 7º mês. E esse sétimo mês vai se relacionar com as festas das colheitas, dos frutos de verão, que também tem uma mensagem profunda acerca dos frutos de verão, envolvendo trombetas, expiação e tabernáculos. Amém? Então espero que você acompanhe esse nosso trabalho, esse nosso estudo que está iniciando agora acerca das solenidades bíblicas, e espero que tudo aquilo que estejamos compartilhando aqui possa somar, acrescentar do Senhor sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.